No podcast Blend Tokenation, eu recebo personalidades do mundo de tecnologia, negócio, cultura, arte. E hoje estou com a Marina Garcia, que tem uma trajetória incrível, Oracle, Cubo e agora é o Liquid Labs. Bem-vinda, Marina. Obrigada. Muito obrigada, Nádia. Muito legal estar aqui. Imagina. Eu queria você contar quem é a Marina um pouco para quem está nos ouvindo. Um agradecimento especial para a Faculdade Sebrae, que está oferecendo esse podcast. Muitos empreendedores. Então, ficam atentos que a trajetória da Marina é super inspiradora. Bom, a Marina, ela é, antes de tudo, mãe da Valentina, mãe da Maria, esposa do Marcelo. Hoje, sou profissional da área de tecnologia, de inovação. Comecei na publicidade há muitos anos e hoje eu tramito aí por todo esse ecossistema de inovação. Então, trabalhei bastante com publicitários, com projetos diferentes, fui migrando para o setor, passei pela Vivo, passei pela Oracle e agora terminei uma passagem rápida, mas muito importante no Cubo Itaú, falando de inovação. E hoje eu abro a Liquid Lab, aqui, primeira vez oficialmente contando para o público. A Liquid, ela nasce de um sonho, na verdade, da Marina. A Liquid é a Marina, né? Então, é uma porta de entrada para parcerias, é um ateliê de business que a gente chama. Então, a gente confecciona business entre empresas, entre pessoas, entre sonhos. E a Marina é tudo isso. Então, você vai conectar grandes empresas com startups? Nos conta um pouco mais. Grandes empresas com startups, fundos com startups, empresas com empresas, onde tem um bom objetivo de negócio e as pessoas precisam ou de um planejamento para que isso aconteça, ou de uma ponte para que se conheçam, aí entra a Liquid. A gente faz um projeto customizado entre todas essas empresas, dentro do ecossistema, seja fundo, seja VC, seja startup, seja uma corporate, ou quer que seja, uma ideia. Tendo uma ideia, a gente faz um negócio. Então, se tem empreendedores que estão nos ouvindo, por exemplo, que tem uma startup, eles poderiam conversar com você? Poderiam, por favor, startups, me procurem. No LinkedIn, Marina Garcia. No Instagram, Marina Garcia 1606. Eu preciso de vocês. Eu busco as startups também para fazer essas conexões com os desafios das empresas. Você tem uma tese, tem certo tipo de startup que você está mais de olho? Ainda não, Nádia. Acho que hoje a gente está num momento, principalmente no Brasil, muito grande. A gente tem expansão tecnológica, digitalização de vários setores, né? Então, é óbvio, né? A gente está no Brasil, a gente fala muito de fintech, a gente fala muito de produtividade, a gente fala de agronegócio. Então, muito dessas startups, elas estão emergindo num momento muito bom. Então, tá um mercado para todo mundo, assim, nada muito específico ainda, tá? Legal. Então, fica a dica para quem está nos ouvindo. Você passou por grandes corporações. Eu queria você nos dizer um pouco as lições, assim, os do's and don'ts sobre inovação. Quando você acha que uma empresa está dando certo em inovação, quando está errando, qual é um pouco a receita do sucesso sobre esse tema inovação para as empresas? A inovação, ela é um tema muito amplo, né? Antigamente, uns anos atrás, existiam em muitas empresas o setor de inovação, né? O departamento de inovação. E isso tem acabado, porque a inovação está em todos os departamentos, em todos os setores. Eu digo que para ser efetivo, a inovação ela tem que estar na agenda do CEO, do líder da companhia. Se ela não está na agenda de quem está liderando todo aquele processo, ela não está acontecendo, porque ela não é prioridade. E quando a gente está no dia a dia de uma corporação, a gente acaba muito imerso dentro de processo, dentro do dia a dia, que acaba engolindo. E se não tem alguma coisa ou alguém te puxando para prestar atenção naquele movimento, ela acaba passando. Então, é super importante que as empresas tenham isso como tema dentro da agenda do CEO. Se não está nessa agenda, não está em lugar nenhum. E esse vale para grandes corporações, mas vale para empreendedor, né? Vale. Porque eu, na Blend, também sempre penso qual vai ser a futura linha de receita, o novo produto. Então, o CEO de uma empresa precisa pensar cash flow, dia a dia, mas também ver a linha da frente e antecipar, né? Exato. Então, tem que sempre dedicar uma parte do budget para a inovação. E imagino que isso está cada vez mais difícil com a pressão de acionistas, né, que querem resultados no curto tempo, né? Essa é uma corrida, assim, né? A gente está sempre prestando atenção no resultado do final do ano, né? O que a gente vai entregar, qual que vai ser a eficiência, como que a gente vai trabalhar menos com mais. Mas
a inovação ela ajuda. E não necessariamente são grandes budgets, né? A gente tendo criatividade, por exemplo, a gente pensando em inovar o formato de trabalho, óbvio, com dinheiro a gente consegue fazer outras coisas, mas também o jeito de pensar, acho que tem que ter um mindset inovador, né? Tem que ser criativo, que é onde acaba diferenciando do que uma máquina do ser humano. Você acha que para os empreendedores que estão nos ouvindo é o quê? É 10, 15% do budget que tem que dedicar para a inovação? Para uma empresa ser saudável e pensar na frente? Olha, hoje a tecnologia para as startups é um maior, se não, segundo ou o maior custo que hoje a gente tem, né? Então, principalmente na era da IA agora, para a gente estar o tempo inteiro inovando, a tecnologia ela tem que ser de ponta. Então, muito investimento em tecnologia. Parte desse investimento é super importante que esteja em inovação, não só na tecnologia aplicada, mas em formatos de inovação. Então, como você apresenta o seu modelo de trabalho, como você apresenta o seu produto, isso faz parte da inovação também, não necessariamente só da parte de tecnologia. Então, acho que esse budget está atrelado uma coisa na outra. Você tem umas dicas para os empreendedores de como apresentar melhor, como fazer bem seu pitch, assim, ter uma IA que faz o pitch perfeito? Olha, o pitch perfeito eu não sei, mas eu vou contar uma coisa. Eu tive num evento em São Francisco no começo do ano da NVIDIA e eles têm um lugar das startups da NVIDIA que chama Inception. E eles têm uma feira, né? Então todo mundo tem o mesmo espaço, o mesmo stand para expor a sua solução. E aí, uma coisa super curiosa que eu prestei atenção, que os stands que estavam mais cheios era o que tinha a solução de cara exposta. Então, quanto mais direto, mais óbvio você colocar a sua solução, mais fácil é de você chamar o seu público para entender o que você está fazendo e assim a venda ser mais rápida. Legal. Os stands que tinham menos, que eram mais difíceis, eram muito filosóficos, estavam sempre vazios. Então, ser direto, ser objetivo e saber exatamente qual é a solução qual do problema, né? Que problema que a sua solução está resolvendo é a melhor maneira. Imagino que você foi exposta a milhões de pitch, né, de startup na sua vida. Qual te impactou mais? Assim, talvez isso é uma boa lição para, né, quem está na faculdade Sebrae, está nos ouvindo. Você acha que, bom, a gente fala muito da paixão, né, mas investir muito na parte de números, já ter um MVP, aqueles que deram certo que você viu na tua trajetória, quais características eles tinham? Um MVP rodando é importantíssimo, porque se ele ainda está na fase da ideação, é uma ideia. Muitas pessoas podem ter uma ideia, né? Eu costumo dizer que uma ideia, quando ela não é aplicada, ela é só uma ideia. Exato. Quando ela já está aplicada, aí ela tem um futuro. E a segunda coisa que eu acho importante é ela, de fato, resolver um problema. E, às vezes, um problema não é só de uma empresa, né? O que mais, pelo menos para mim, impacta muito é quando a gente resolve um problema do ser humano, né? Do nosso cotidiano, da nossa sociedade. Então, eu acho que grandes startups, né, que saem um pouco do modelo de produtividade, de eficiência, quando ela está impactando o ser humano, isso a gente vê muito para a health tech, para a biotech, quando está impactando diretamente o ser humano, ela consegue ser mais impactante até na venda, né? De como resolve um problema que não é só um problema individual, mas coletivo também. Legal. E qual é o maior erro, você acha, das empresas quando elas implementam IA? Assim, você acha que tem uma receita certa de como usar IA dentro dessa atmosfera de inovação? Enfim, qual é essa dosagem entre humano e tecnologia, vamos dizer? Acho que o grande erro é não usar, para começar. Ainda, por incrível que pareça, tem muita empresa grande que não está utilizando da forma correta, né? Então, o que é a forma correta? Primeiro, disponibilizar ferramentas apropriadas para aquele tamanho de empresa, para aquela empresa, que sejam, de fato, pensadas com a segurança das informações, onde o funcionário, o colaborador, ele vai ter acesso, mas ele também vai ser resguardado das informações que ele está trocando ali. Segunda coisa é treinamento, né? Porque se a gente não tem treinamento, né, joga uma ferramenta e a pessoa não sabe usar, ela vai acabar também não usando. Então, implementação da ferramenta com treinamento é a principal solução que a gente pode dar para as empresas hoje. E você viu alguns exemplos de empresas realmente mudarem do dia para a noite com um bom uso de IA, assim, ou até empresas que quase... eu conheço muitos empreendedores agora que falam, não, eu
Não tenho ninguém, só tenho IA. Você É. acredita que é possível montar empresa só com IA? É possível criar partes de empresa somente com IA. Eu, hoje, sou uma pessoa que eu falo que eu estou trabalhando praticamente sozinha, mas não estou, porque eu uso um monte de agente comigo, eu uso um monte de ferramenta, estou aqui, deixei lá, ferramenta acabando de trabalhar num planejamento que eu fazia. Né? Se a gente for pensar, tempos atrás, precisava de uma pessoa para fazer o layout do seu slide, uma pessoa para criar o planejamento e escrever, outra pessoa para revisar. Hoje não, hoje você tem ferramentas próprias, você coloca a sua ideia, vai melhorando e você mesma consegue administrar. Aonde que eu acho que a gente vai acabar perdendo se criarem muitas empresas solitárias, né, de pessoa só? A criatividade humana. Eu acho que a troca humana ainda, ela é um dos fatores principais de sucesso. A gente pode efetivamente alguns aspectos da empresa deixar ela com agentes, mas outros não. Então, dependendo do ramo, acho difícil. Nos conta um pouco do seu uso de IA. Quais ferramentas você usa? Como que você se organiza? Quais agentes você está criando? Conta um pouco. Olha, até fazendo um pensamento, né? Há um tempo atrás, 1 ano e meio atrás, eu costumava falar isso em evento, né? Quantas ferramentas de IA você usa? Se a gente for pensar, a inteligência artificial, que não é a inteligência humana, ela já está em milhares de aplicativos que a gente usa. Então, a gente pega o celular, a gente tem Spotify para escutar uma música, o aplicativo da academia para a gente poder se marcar uma aula, alguma coisa assim, um Waze e um Google Maps para você andar pela cidade, o relógio que você usa, tudo isso tem aplicação diária. Então, a gente já usa isso há muito tempo. Ferramentas de trabalho. Então, eu uso muitos copilots. Então, eu uso Gemini, eu uso Manus, que eu adoro, que agora foi comprado pela Meta. Eu uso Claude, eu uso alguns, eu converso entre eles, então eu vou melhorando o meu trabalho através deles. Começo em um, passo pelo outro. A gente que faz também tarefa de agenda do meu celular para minha agenda no computador. Então, eu já consigo conversar, mandar uma agenda para elas conversarem. Então, para saber se tem espaço, eu recebo uma mensagem automaticamente, ela já vai para minha agenda. Então, a gente vai aprimorando esse tipo de agente para justamente ajudar na eficiência, na parte que não precisa da criatividade. Então, tudo que é possível a gente otimizar com a tecnologia, eu estou tentando. Não sou expert ainda, conheço bastante, mas eu estou tentando para poder otimizar. Legal. E agora, voltando um pouco na tua trajetória, eu queria você nos contar um pouco as lições que você teve de 3 empresas icônicas, né? Vivo, Oracle e o Cubo. O que você tem de aprendizado, um pouco dessas passagens que você pode dividir com os empreendedores que estão nos ouvindo, que você acha que foi algo legal que te abriu os olhos dessas 3 passagens? Pensando de bate-pronto, assim, eu acho que a Vivo... eu cheguei na Vivo depois de uma trajetória em agência de publicidade, com eventos, onde eu já atendia a companhia, e eu acabei indo para a Vivo trabalhar com B2B. Então, qual era a sua função exata na Vivo? Na Vivo eu era gerente de marketing para B2B, né? Então, foi um pouco na transformação, quando eles vieram, criaram, né, toda a parte de IoT, Cloud, Big Data, numa época que eu não sabia o que era isso. E é por isso que foi importante para mim, porque ali marcou a minha entrada na tecnologia. Legal. Foi ali que eu descobri que a gente poderia fazer muito mais coisas do que somente a telecom, né, como ela é, só a telefonia que existia. Então, como que a gente fazia essa transformação? E isso foi durante a pandemia, foi pré-pandemia e durante a pandemia. Então, a gente teve uma digitalização de atividades ali. Então, a gente, né, iconicamente, a gente fez 2 eventos que nunca ninguém fazia evento virtual, convenções no modelo virtual. Então, foi para mim um aprendizado gigantesco, porque eu nunca tinha feito, e foi o meu caminho para a tecnologia. De lá eu fui para a Oracle, porque eu queria me aprofundar muito mais na tecnologia e transformar, né? Eu tinha uma frase na Oracle que eu falava, se a gente não pode mudar a vida das pessoas através da tecnologia, o que a gente está fazendo aqui? Então, poder ver esse poder de transformação que a gente tem. E qual era a sua função na Oracle? Eu era também gerente de marketing ali, depois eu migrei de área, fui trabalhar na área comercial, relacionamentos com VCs e startups. Então, foi ali que também
sempre foi um ecossistema, na verdade, né? Porque de maneira que hoje já está sendo muito falado, por conta até dos agentes, acho que uma transformação natural, como que o líder hoje, como que ele circula, né? Como que o grande líder hoje, o que ele é? Ele não precisa ser um grande gestor no sentido de ter muitas pessoas, mas qual é o seu poder de persuasão? Como que você resolve problemas? Acho que a liderança de projetos é super importante. E ali também teve esse momento onde eu percebi que eu podia ser um monte de coisa dentro de um lugar específico. E foi onde me levou para o Itaú, para o Cubo, né? Onde a gente gostaria de fazer uma transformação de processos, com as empresas ali dentro, trazer um pouco desse lado corporate para as startups e para todo o ecossistema que a gente foi vivendo. Então, foi um caminho traçado, bem importante. Eu queria que você nos contasse um pouco desse ecossistema de startup VC, porque para quem está de fora, às vezes a gente tem a impressão que às vezes sempre os mesmos, né? Muito homens que conseguem levar os grandes investimentos. Qual é a sua visão sobre esse ecossistema e se você sente que nos últimos anos tem se aberto um pouco mais, tem uma variedade de perfil, ou está sendo difícil hackear essa bolha? Assim, qual é a sua opinião? Eu acho que como o mercado como um todo ele tem evoluído, né? Então, não só para startups, acho que as mulheres elas têm feito trabalhos incríveis, né? Tem um grupo de founders, mulheres super potentes, que estão trabalhando. Hoje, a IA, eu falo, né, que trouxe para zerar o game. O que é isso? Antes, quem que era CTO ou founder de startups eram as pessoas muito técnicas na tecnologia. Então, precisava ser um programador, conhecer a fundo uma tecnologia. Até falo de mim mesma. Quando a IA chegou, zerou o game. Todo mundo pode fazer alguma coisa sem ser tão técnico, né? Não precisa mais codar, como a gente dizia, para ter uma startup e fazer uma tecnologia. O Claude faz o code sozinho. Hoje faz tudo sozinho. Como diz a minha filha, no code, mãe. Então, o no code zerou um pouco esse game e também trouxe onde existiam muitas mulheres que não eram tão técnicas para essa realidade. Então, acho que a gente tem avançado bastante. Legal. E com os fundos também. Hoje, fundos VC são manejados por mulheres. Então, a gente também tem essa empatia de olhar o outro lado, né? Então, assim, tem sim crescido e eu acho que merecidamente tem crescido, porque tem mulher muito boa, tem startup muito boa feita só por mulher e com novos investimentos. O investimento não está mais só na mão de homem, eu acredito nisso também. Eu queria falar um pouco desse cenário de VC, porque é um podcast dedicado para empreendedores. O que você daria de dica para um empreendedor que está buscando investimento? Como que está um pouco esse cenário de VC? Né? Quem são os grandes players do seed, do early stage? Qual é um pouco o caminho das pedras, né? Para quem quer fazer seu primeiro seed, né? Nesse mundo primeira de VC, captação. Que às vezes é um pouco um mundo oculto, né? Acho que a maior dica de todas é foque na tecnologia, né? A gente precisa de startups, os VCs buscam startups que eles possam escalar um negócio. E só é possível escalar com uma tecnologia muito bem feita, uma tecnologia muito bem amparada, né, com parceiro tecnológico. Então, foque muito na tecnologia, né, de como você vai escalar. O segundo ponto é que tipo de problema a gente está resolvendo? Por que vai ser interessante? Se coloca um pouquinho na cadeira do VC. Por que ele gostaria de investir no seu negócio? Ou por que você investiria no seu negócio? Eles também estão olhando isso, né? Hoje a demanda é muito grande. Então, a gente, para falar de players de mercados, é complexo, porque são muitos e eles são muito divididos por early stage, por seeds, pre-seeds, série A, etc. Ou teses que são muito bem aplicadas somente para esporte, somente para finance ou somente para healthcare. Tem que escolher, isso é informação pública, né? Então a gente na internet, a gente acaba achando quem são esses grandes players e muito focado também, acredito, nas comunidades. Porque quando você tem comunidade forte do seu lado, as pessoas vão se indicando e as pessoas vão se conhecendo. Por isso que eu falo que eu sou um grande ecossistema, porque eu adoro circular nessas comunidades e você acaba falando, o fulano ele tá postando ou está procurando uma startup de health para resolver tal solução, tal problema. Você já vai buscar na comunidade quem é essa pessoa. Nos grupos de WhatsApp,
eles funcionam super bem. Ontem eu estava respondendo o WhatsApp, alguém tem um contato de alguém assim, etc e tal. Então, procure estar sempre em comunidade, né? Conversando, falando da sua solução. Essa também é a melhor maneira para que os outros te conheçam, não só os mesmos, né? Porque é muita gente, de verdade, mas tem que circular. E não só no Brasil. Quem puder também estar fora é muito importante. A inovação acontece fora do Brasil também. Tem uns também. grupos lá fora que você recomenda para os empreendedores para Olha, pesquisar? para América Latina, todos os países, praticamente, a gente tem Paraguai, Uruguai, Brasil, que é em São Paulo, Colômbia, México, existem as Tech Weeks. Durante as Tech Weeks, elas acontecem... México é a mais comprida, são quase 2 semanas, Colômbia 10 dias, são muitos dias. E durante esses dias, os WhatsApps começam a fervilhar. Então, busque essa informação também. Tem em Instagram, tem na internet... Tech Week. Então, Tech Week México, Tech Week São Paulo. A Tech Week São Paulo acontece, inclusive, de 14 de setembro ao dia 18. Vai ter bastante atividade, vai ter site. Então, assim, todos os países e as cidades para a inovação, elas têm essa semana. E normalmente os grupos estão aí. Então, é a melhor forma de se conectar com esses grupos. Olha, fica a dica aí, Tech Week. Ótimo. Eu quero falar um pouco de liderança, né? Quais são as habilidades que você acha que são indispensáveis, assim, para tanto do lado corporate como do lado da startup, assim, para o líder de hoje, assim, o que você acha que a importância das soft skills, né? Tem talvez você tomando um exemplo, talvez de uma startup, de um empreendedor ou de um CEO que te marcou, assim, para exemplificar o que a gente espera de um líder de hoje, como um líder de hoje performa, assim, qual é essa receita do sucesso? Olha, não pode deixar de ser o eterno aprendiz. Então, aprender todos os dias. Todo mundo tem alguma coisa para ensinar, mas todo mundo tem muitas coisas para aprender. Então, essa é uma lição, principalmente no mundo de hoje, que tudo muda muito rápido. Então, você está sempre aberto a aprendizados. A escutativa é fundamental. A gente se relaciona muito com a máquina. Quando tem alguém conversando com você, vamos colocar a escutativa, né? E a escuta não é só na palavra, né? É no olhar, no gesto. Então, acho que isso é super importante. Adaptabilidade, flexibilidade são importantes, mas que me marca, acho que escutativa é muito importante, né? E o eterno aprendiz. Legal. Né? E de todos esses empreendedores que você acompanhou nesses anos, tem um case que você gostaria de mencionar, ou alguém, ou uma mulher, um homem, que você viu crescer e falou, putz, realmente aí tem alguma coisa diferente, talvez um case que possa inspirar os alunos que estão nos ouvindo, uma startup que te marcou mais que as outras? Eu acho que eu tenho algumas, mas uma que me marca sempre, assim, e eu adoro contar essa história, é a BioFi. Ela é uma biotech do Paulo Pérez, meu amigo hoje, e eu acompanhei ele começando, assim, né? Começando não tão no começo, mas buscando investimento, buscando ser relevante, e é uma empresa, né, uma startup de Uberlândia, que eu adoro, que é um celeiro da inovação. Existem outras startups maravilhosas lá. Mas ele também... Qual dor ele resolve? Então, e aí ele, na verdade, ele desenvolveu um software que ele consegue identificar o antibiótico certo para a bactéria que você está contaminado. Então, um exame tradicional, ele leva até 6 dias no hospital para fazer esse match. O dele, em horas, resolve isso. Então, ele consegue fazer o match desse remédio com a bactéria e isso salva vidas. Então, Nossa. Por isso que eu falo que o impacto, quando é no ser humano, para mim, ele me arrepia. E essa é um case de sucesso. Hoje ele é reconhecido mundialmente, está expandindo para fora. Então, você perguntou... Qual é o nome do fundador para a gente seguir Paulo no Pérez, LinkedIn? Da BioFi. Paulo Pérez? Paulo Pérez. Legal. E aí a pergunta do milhão, que é como a gente faz para liderar equipes híbridas de humanos e IA? Assim, como você acha que é
Você acredita que tem que ter o presencial mesmo? Como que você acha que hoje, em 2026, é essa liderança ideal de equipe, de Gen Z? É. Olha, eu acho que dá para equilibrar sim, mas, de novo, eu sou uma pessoa de comunicação, eu sou conectora, eu gosto de estar com as pessoas. Então, eu sempre fui para o escritório praticamente todos os dias. Né? Hoje, trabalhando com a Liquid, não tenho um escritório do tamanho que eu tinha, mas eu estou sempre num café, fazendo reunião externa, estou sempre conectando. Mas existe, sim, um momento que eu estou ali só comigo mesma e a gente pode fazer de casa. Os agentes, né, eles são liderados por humanos. Ainda não tem um modelo muito correto. Daqui a pouco a gente vai ter grupos inteiros, departamentos, né? A promessa é departamentos inteiros somente de agente. É um liga-desliga. Né? Então será muito mais fácil, mas vai ter um ser humano só trabalhando sozinho para controlar. Eu acho que ainda é um pouco confuso assim para mim de como vai ser, mas que é possível a gente equilibrar, mas de novo trazendo a humanidade sempre junto e a conexão sempre junto. Legal. A gente tem uma pergunta nesse podcast que é um pouco uma projeção. Se a gente pegasse um navio espacial, se a gente fosse para 2035, qual é a sua visão um pouco do futuro? Assim? Então, começando por qual setor você acha que vai ter mais transformação pela IA? Assim? Acho que visivelmente, né, para a gente ver a transformação, acho que as indústrias, né, é mais fácil da gente falar de ver a transformação, entre aspas, mais rápida, porque é uma coisa mais tática, né, que a gente pega ali, então a gente consegue ver um pouco o maquinário, toda a tecnologia implementada, tudo isso acho que é muito rápido. Mas eu ainda vejo que a educação, saúde, a biotecnologia são setores que vão impactar demais ainda com toda essa transformação, porque ainda, principalmente em países como o Brasil, né, e na América Latina, que são países mais subdesenvolvidos, que a gente tem muito mais coisa para fazer, com a tecnologia bem aplicada, a gente consegue fazer muitas coisas. Então, a transformação ela vai ser muito grande, vai ser muito visível. Legal. E você que trabalha bastante nessa frente de conexão entre VC e startup, você acha que as startups que vão mais receber investimentos são aquelas ligadas com saúde, educação, com a questão de impacto? Quais setores você está vendo que realmente vão crescer? Games, enfim. Brasil é o celeiro das fintechs, né? A gente fala muito de fintech como um todo. Vejo que healthcare também, né? Então a área de saúde, de finanças, muito impactado. E agro. Eu acho que agora a gente vem num momento de agro muito forte, como a América Latina, né? Então, ali Argentina, Uruguai falando de pecuária, mas trazendo startups para o Brasil, para todo esse nosso país que é muito grande, né? O agro teve um momento aí de indústria mais parado nos últimos 2 anos e agora eu acho que a gente vai ter uma evolução bem rápida também. Legal. Bom, super obrigada pela entrevista. Eu queria saber se você tem um recado final, você de novo passar seus arroba e dizer para as startup VC que estão nos ouvindo, você é a pessoa certa para fazer os blend e construir algo de longo prazo, porque tem, para terminar, eu acho que tem muito isso do smart money, né? Tem que saber pegar o dinheiro da pessoa certa, eu acho que isso é sua grande expertise, né? Acho que a minha expertise é essa, é conseguir identificar aonde existe uma abertura, né? Onde que a gente consegue mover ponteiros de negócio, né? Então, quem junta com quem, né? Com essa visão mais generativa, humana, não artificial, eu tenho uma clareza muito grande, né? Soluções e problemas, como eles se juntam, etc. Mas eu estou super aberta, adorei o convite, obrigada. Estou esperando as startups me procurarem. Então, o meu LinkedIn é Marina Garcia e o meu Instagram é Marina Garcia 1606. Super Ótimo. Obrigada. E sua empresa é a Liquid Labs? A minha empresa é a Liquid Lab. Perfeito. Obrigada, Merci. Nádia. Obrigada, Merci. gente.